Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de português e hoje nós daremos continuidade com o estudo dos descritores de língua portuguesa. Como nós já vimos o descritor 1, 2 e 3, nós daremos continuidade com o descritor 4. Qual habilidade o descritor 4 apresenta para que seja desenvolvida? Primeiramente, a habilidade de interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Então, primeiro a gente precisa revisar o que são esses textos não verbais e textos verbais. Bom, os textos verbais são aqueles que estabelecem a comunicação utilizando a palavra, seja ela oral ou escrita. E o texto não verbal é aquele que estabelece a comunicação através de imagens, tabelas, gráficos, certo? Nós temos ainda textos que são considerados mistos, pois apresentam tanto a linguagem não verbal como a linguagem verbal, certo? Então, para analisar textos dessa natureza, precisamos saber interpretá-lo de uma forma geral, certo? Em vários aspectos. Como, por exemplo, quando a gente se deparar com um texto assim, a gente precisa saber o propósito do texto, né? Para quem ele é destinado, ou seja, quem é o público-alvo. E ainda também saber identificar os sentimentos que podem estar expressos nas imagens, como assim? Através da expressão facial de um personagem, por exemplo, ou o que uma determinada imagem ela pode nos causar quando a gente tiver contato com ela, certo? Então a gente precisa fazer um apanhado geral, fazer uma interpretação utilizando todo o contexto daquilo que a gente está vendo, certo? Interpretando o texto, seja ele somente com a linguagem não verbal, que é somente com imagens, ou aquele texto que é misto, que nós temos a linguagem verbal e não verbal presente nele, certo? Então vamos iniciar analisando essa imagem, certo? De que forma a gente pode fazer essa análise? A gente tem que se perguntar qual a finalidade desse texto, né? Qual a finalidade dele? Então a gente vai respondendo. Ele tem a finalidade de convencer as pessoas, né? A gente pode dizer também que ali está fazendo um apelo para a população, né? Que tipo de linguagem ele apresenta? Né? O que é que a gente pode identificar aqui? Nós temos uma linguagem verbal, né? Que quando a gente identifica aí onde tem dois sangue, e nós temos também a linguagem não verbal, através desses três personagens aqui embaixo, né? Então a gente já também identificou qual tipo de linguagem esse texto apresenta, né? Quem é o público-alvo? Para quem ele foi feito? A gente pode dizer que foi para a comunidade em geral, né? O público em geral, né? Isso nos faz, gente, lembrar a importância da inferência que a gente viu no descritor 3. Como assim? Quando a gente está analisando um texto assim, a gente começa a fazer inferências, né? Através das informações que a gente tem de forma clara no texto, a gente vai conseguindo tirar novas informações, né? Por exemplo, se a gente for analisar a parte não verbal, onde a gente tem aí esses três personagens, e a gente fazer uma conexão com essa letra G, que está ligando ao personagem do meio. Aí nós temos o quê? A representação de uma bolsa de sangue, né? A gente pode pensar assim. E que está ligada ao personagem do meio, logo ele está aí completo o sangue, certo? E ele está doando para os dois que estão do lado. Eu tenho isso escrito nessa imagem? Não. São deduções, são inferências que a gente pode fazer. Que outro tipo de inferência a gente pode fazer também nessa imagem? A gente pode falar de empatia, a gente pode falar de solidariedade. Aí está escrito, está de forma clara? Não. Como eu falei, são deduções e inferências que a gente pode fazer através das informações que a gente tem de forma clara. Então, esse descritor, ele visa, né, você a saber interpretar esse tipo de texto.
e ele faz conexão com o último descritor que a gente viu, que é o descritor 3, sobre essas inferências que a gente pode fazer de acordo com as informações que a gente tem presente já no texto de forma clara, certo? Vamos analisar também uma outra imagem que nós temos aqui. Pronto, vamos iniciar perguntando qual tipo de texto, qual o gênero textual aqui presente. Nós temos uma tirinha, né? Por que uma tirinha? Porque nós temos os quadrinhos e nós temos a presença da linguagem não verbal, que são as imagens, no caso aqui os personagens, e temos a linguagem verbal, que são as palavras aí no diálogo que eles mantêm, certo? Então, o que é que nós temos aqui? O personagem fala com o outro personagem. Ei, posso te pedir em namoro? No segundo quadrinho, o personagem responde sim. Então, logo em seguida, ele diz, tá bom, qualquer dia eu peço. Então, gente, o que é que a gente pode interpretar dessa tirinha? A gente vê que tem um diálogo de um casal, né? E que a gente pode interpretar da seguinte forma. A pergunta do rapaz, né, causa uma grande expectativa na moça. Só que essa expectativa ela é quebrada logo no último quadrinho, certo? O que é que a gente pode também inferir a partir desse texto, dessa tirinha? Nós podemos afirmar que os sentimentos não são recíprocos? Ou seja, o que ele sente, ela sente também? Não, né? A gente não pode afirmar que é recíproco. O sentimento não é recíproco. E o que permite essa afirmação? No último quadrinho, nós temos um contraste que nos faz permitir dizer que o sentimento entre eles não é recíproco. Que contraste é esse? Nós temos o sorriso do rapaz e as lágrimas da moça, né? Então, a gente vê que o sentimento não é recíproco. Tá dizendo aí que o sentimento não é recíproco? Não, mas a gente pode fazer essa interpretação a partir da análise do texto não verbal, né? Que no caso aí está escrito de forma através do desenho, né? As lágrimas da moça, o sorriso do rapaz, nós ainda temos aí um coração quebrado, certo? Entre eles. Então a gente pode fazer essas inferências e essas deduções através da interpretação do texto não verbal, no caso aí, certo? O que é que a gente pode analisar também? A variação linguística, né? Qual a variação linguística presente aí? É uma linguagem formal ou informal? Né? Então, a gente pode perceber que é uma linguagem informal. Por que é informal? Porque a gente vê que é uma linguagem do cotidiano, entre duas pessoas que se conhecem, né? E que talvez tenham um relacionamento pessoal entre eles, certo? Bom, gente, então esse descritor, em suma, né, ele vem remeter para a gente a importância também da leitura, né? Como a leitura, ela pode ser eficiente, né? Como assim? A leitura, ela não é só decodificar códigos, né? Não é só a gente juntar uma letra com a outra. Nós precisamos estar atentos a todo o contexto, né? A gente tem que fazer uma análise maior, né, desse texto para poder a gente fazer a interpretação, certo? E se tratando de textos não verbais, a gente precisa fazer uma análise também nas expressões dos personagens, nos gestos, nas cores, né? As cores, elas às vezes podem revelar alguma coisa que está ali na entrelinha, certo? Então, a gente precisa ser apresentada a esse tipo de texto e poder e saber fazer uma análise, né, de todo o contexto para poder interpretar e compreender bem, certo?